no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós faremos a leitura dos versos 33 a 43. Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Irmãos queridos, a festa da Páscoa havia chegado. E Jesus Cristo, sabendo que havia chegado a sua hora, decisivamente rumou para a cidade de Jerusalém. Ele já havia alertado os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens, para ser preso, para ser crucificado e morto. Ao chegar em Jerusalém, a multidão recebe, o aplaude, e com palmas, e com folhas de palmeiras, saudavam com hosanas ao que estava vindo em nome do Senhor. A cidade de Jerusalém estava agitada, apinhada de gente, e Jesus Cristo ordena aos seus discípulos para prepararem para ele um local especial, para celebrar com eles a Páscoa. Jesus sabia o que estava acontecendo, era a grande hora traçada na eternidade, e ali no cenáculo, Jesus Cristo ministra como que sua aula da saudade, mostrando para os seus discípulos que os havia amado, e os havia amado até o fim. Ali mesmo Jesus Cristo se cinge com a toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Ali mesmo, Judas Iscariotes, movido pela ganância, dominado por Satanás, toma a decisão de, por dinheiro, entregar Jesus Cristo aos sumos sacerdotes. Ali mesmo Jesus Cristo ministra aos seus discípulos, falando de que ele iria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador, não os deixaria órfãos,
E Jesus então fala da casa do Pai, que havia preparado para eles um lugar, que Ele voltaria para eles, para que onde estivesse todos pudessem estar também, para ver e desfrutar da glória que sempre tivera com o Pai. Jesus ora pelos seus discípulos, intercede por eles, agradece ao Pai, porque nenhum deles pereceria, exceto o filho da perdição. E então, Jesus institui a ceia, pega o pão, dá graças, parte, diz: este pão é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois toma o cálice, diz: tomai e bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança. E tendo cantado um hino, diz a Escritura que Jesus, naquela noite fatídica da quinta-feira, sai do cenáculo, lá do Monte Sião, atravessa o vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, prensa de azeite, onde ele costumava orar com seus discípulos. E diz a Bíblia que ao chegar ali, diz para Pedro, Tiago e João: venham comigo. E para esses três, ele admite: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus caminha um pouco adiante, e prostrado sobre o seu rosto, ele começa a orar. E Hebreus diz que ele orava com forte clamor e lágrimas, e a sua oração tinha um propósito específico: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E ele se volta para os discípulos, e eles ainda estão dormindo, e Jesus acorda Pedro, que prometera ir com ele para a prisão, se preciso para a morte, e pergunta: Pedro, porventura não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou e prostrou-se de novo com o seu rosto em terra e orou com lágrimas, da mesma maneira: Pai, se possível, passe de mim este cálice, seja feita contudo a tua vontade. E volta para os seus discípulos, e eles ainda estão dormindo. E diz a Bíblia que Jesus volta com mais intensidade. Seu suor começa a se transformar em gotas de sangue, e ele clama e diz: Pai, se não é possível passar de mim este cálice em que eu beba, faça-se a tua vontade. E diz a Escritura que um anjo vem para confortá-lo, e ele se levanta daquela oração fortalecido, pronto para enfrentar aquele grande drama da redenção. Ele que se dispôs a beber sozinho e sorver cada gota daquele cálice da ira, que era a ira de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado. E ali na Getsêmani, Jesus Cristo não é preso, ele se entrega. E ele diz: eu estive tantas vezes entre vocês, vocês nunca me prenderam, porque não havia chegado a minha hora. Agora chegou a minha hora. E diz a Bíblia que Jesus é manietado, que Jesus é preso, que naquela noite Jesus é levado para o Sinédrio, e numa reunião ilegal, ilícita, porque o Sinédrio não poderia julgar um preso à noite, era norma do Sinédrio. E além de reunir-se ilegalmente aquela noite, o Sinédrio contrata testemunhas falsas para acusar a Jesus, e ali zombam de Jesus, e ali cospem no rosto de Jesus, e ali esbofeteiam Jesus, e na calada da noite eles constroem uma acusação leviana contra Jesus, mentirosa contra Jesus, acusando-o de blasfêmia. Naquela noite Jesus ficou preso ali no Sinédrio. Quando amanheceu o dia, nos albores daquela madrugada, o Sinédrio se reúne de novo, sabendo que não poderia prosperar com a acusação religiosa contra Jesus diante de Pilatos.
resolvem reunir outra vez para traçarem uma nova forma de acusação e acusam novamente Jesus de um outro crime, crime de rebelião, de sedição, pecado contra César. E então, bem de manhã, as autoridades do Sinédrio judaico levam Jesus a Pilatos e fazem duas acusações contra Jesus, contra Deus e contra César: pecado de blasfêmia e pecado de rebelião. E diz a Bíblia que Pilatos percebe de imediato que a motivação dos sumos sacerdotes era inveja. E Pilatos percebe que Jesus não é culpado dos crimes de que é acusado. E ele tenta se livrar daquela situação, e descobrindo que Jesus era da jurisdição da Galiléia, e sabendo que Herodes, que era aquele que comandava a Galiléia, estava em Jerusalém, imediatamente remete Jesus para Herodes. E Herodes zomba de Jesus, espera um milagre de Jesus. Jesus não abre a boca. E Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos, desesperado, querendo se livrar de Jesus, querendo também agradar os judeus, respondeu: eu vou açoitá-lo, e depois de açoitá-lo, vou livrá-lo. Mas as autoridades judaicas, resolutas e decididas, diziam: crucificam, crucificam. Pilatos, mais aflito, ficou e propôs uma outra alternativa. É costume soltar um prisioneiro. Quem quereis que eu vos solte, o rei dos judeus ou Barrabás? Barrabás talvez seria o criminoso mais perigoso da época, um salteador. E os judeus gritaram: soltam-nos Barrabás e crucifiquem a Jesus. E diz a Bíblia que Pilatos então manda trazer uma bacia d'água e lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue deste inocente. O entregou para ser crucificado. E Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, pelas vielas estreitas, sob os apupos de uma multidão ensandecida, sob o vozerio e gritaria de uma multidão sangue sedenta, debaixo dos açoites, do escárnio, já com seu corpo surrado e sangrando, não suportando as cãibras, o peso maldito daquele lenho. Arranja alguém, Simão Cirineu, para levar aquele lenho, até que chegam no topo do Calvário, do Gólgota, e ali crucificam Jesus. Do lado de Jesus crucificam dois salteadores, um à direita, outro à esquerda, malfeitores, ladrões. E agora, esculpido naquela natureza, estavam três retratos: a cruz do centro, a cruz da direita, a cruz da esquerda. E essas três cruzes no Calvário representam a verdade de que Jesus Cristo é aquele que divide os homens em apenas dois grupos, não ricos e pobres, não capitalistas e socialistas, não ateus e religiosos, mas só há dois grupos aos olhos de Deus: os que estão salvos e os que estão perdidos, os que se arrependem e os que permanecem penitentes, os que na última hora têm um encontro com Cristo e são salvos, e aqueles que permanecem endurecidos e perecem eternamente. Eu queria que você olhasse agora comigo para essas três. A primeira delas, a cruz do centro, a cruz da salvação. Ali estava pregado naquela cruz o Criador do universo, aquele que mediu os céus a palmos, aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão, aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão, aquele que espalhou as estrelas no firmamento,
aquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Senhor dos Senhores. Ele estava na cruz do centro, porque Ele estava ali para julgar a humanidade. Ele estava na cruz do centro, não por ser o maior pecador, porque pecado não tinha. Ele estava na cruz do centro, porque Ele assumiu o nosso lugar, como nosso substituto. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento Ele foi feito pecado por nós. Naquele momento Ele foi feito maldição por nós. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o próprio sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento o Pai precisou desampará-lo, porque ele foi feito pecado, e Deus é santo, 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 que não pode contemplar o mal. Diz a Bíblia que ele estava na cruz do centro, porque naquela cruz estava você e eu. E então Deus traspassou o seu filho, e agradou ao Pai moê-lo, e ele foi feito pecado por nós, maldição por nós, e diz a Bíblia que ele carrega no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A cruz do centro revela para nós o amor insondável, indescritível, incomensurável de Deus. Porque Deus é capaz de amar eternamente, sacrificialmente, perseverantemente os objetos da sua ira. Nada descreve com tanta eloquência, com tanta beleza, com tanta profundidade o amor de Deus do que a cruz de Jesus Cristo. Jesus foi para a cruz, não porque Judas o traiu por ganância, não porque os judeus o entregaram por inveja, não porque Pilatos o sentenciou por covardia. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Lá 2000 anos, quando Abraão vai para o Monte Moriá, havia um cordeiro substituto para o seu filho. 2000 anos depois, o Filho de Deus sobe a montanha do Gólgota, mas não havia um cordeiro substituto para o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Pai o entregou por amor a você, por amor a mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor por você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo eu, sendo nós ainda pecadores. Ele estava na cruz do centro, porque aquela cruz do centro era também o palco, não apenas do amor de Deus, mas da justiça de Deus, revelando o quanto Deus odeia o pecado, revelando o quanto o pecado é insulto a Deus, uma violação da justiça de Deus. E Deus, amados, não encontra nenhum outro leve para tratar do nosso pecado, a não ser punir no seu próprio Filho o nosso pecado. Aquela cruz era o palco onde a justiça de Deus e o amor de Deus, que parecem até contraditórios, se unem, e a paz e a justiça se beijam. Aquela cruz era esse palco bendito, onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontravam. Jesus está na cruz do centro, porque Ele voluntariamente se entregou. Jesus não foi para a cruz como um mártir, voluntariamente, para assumir o seu lugar, para estar no meu lugar, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas preste atenção nisso, que estava ali crucificado, diz a Bíblia, 2 ladrões,
ou 2 malfeitores. E eu queria que você olhasse comigo agora a cruz da esquerda. Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. E quando você lê os evangelistas relatando essa cena, diz que logo que ele foi crucificado, o povo passava por ali, estava por ali, e os soldados zombavam, e os sacerdotes zombavam, e as pessoas escarneciam, e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Se você é o amado de Deus, escolhido de Deus, então desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Outros diziam: desça dessa cruz, e nós creremos em ti. E diz Mateus, que também os 2 ladrões zombavam de Jesus, os 2 zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, e a nós também. E nós não sabemos quanto tempo durou toda essa zombaria, todo esse escárnio, mas houve um momento em que aquele vozerio de escárnio foi interrompido, quando Jesus transforma aquele patíbulo de tortura num púlpito de proclamação, e lá da cruz ele brada em oração: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E apesar de ser um pecador condenado à morte, esse homem rejeita Jesus na hora da morte. O versículo 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Enquanto o outro, diante dessa palavra de Jesus, tem uma outra postura, se humilha, se quebranta, se arrepende, esse da esquerda mantém-se impenitente, apesar de estar na 10ª hora da sua vida. Não há nada mais perigoso do que manter-se endurecido, do que manter-se recalcitrante à graça, do que manter-se endurecido ao Evangelho, do que perder a última oportunidade da vida. A cruz da esquerda, em segundo lugar, revela que esse homem estava perto de Jesus, mas perdeu sua última oportunidade. Ele podia ver Jesus, ele podia escutar Jesus. Se ele não tivesse preso, ele poderia tocar em Jesus. Ele estava debaixo das mesmas circunstâncias, da mesma situação, da mesma condição daquele que estava do outro lado. E apesar de tão perto de Jesus e ao mesmo tempo tão perto da morte, ele se humilha, ele não se arrepende, ele não se curva, ele mantém-se rebelde e endurecido. Terceiro lugar, ele chega a orar, ele chega a clamar, mas a despeito disso ele está perdido, porque ele clama, mas sem quebrantar o coração. O verso 39, na verdade, é um apelo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E preste atenção, que ele clama, mas não tem quebrantamento. Ele clama, ele não se humilha, ele não se arrepende, ele não muda a sua conduta, ele não muda a sua disposição. E há quantas pessoas que, apesar de terem vivido a vida toda na transgressão, no pecado, na desobediência, à margem da vida, da santidade, da obediência, da pureza, chegam no momento final da vida, sabe que vão morrer, sabe que vão perecer,
e a despeito de estarem na 10ª hora, ainda se mantêm rebeldes, ainda não se humilham, ainda não se quebrantam. A ti mesmo e a nós também. Ele queria ser salvo, não da condenação eterna, ele queria ser salvo das consequências imediatas do seu erro. Ele queria não o perdão de seus pecados, ele queria o alívio da sua dor, e ele queria ser salvo de uma maneira humanista, que não passasse pelo sacrifício de Jesus, que não passasse pela cruz. Quantas pessoas hoje querem ser salvas do seu próprio jeito, da sua própria maneira, com a sua própria mesmo. Ele não poderia salvar a nós. Se Jesus descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Se Jesus Cristo poupasse a si mesmo, nós não seríamos poupados, porque a única maneira de você ser salvo é pelo sacrifício de Cristo, é pela morte de Cristo, é pelo sangue vertido de Cristo naquela cruz do Calvário. Não há outro meio, não há outra forma. Você não é salvo pelo seu merecimento, você não é salvo nem pelo exemplo de Cristo, nem pelos ensinos de Cristo, nem pelos milagres de Cristo, você é salvo pela morte de Cristo. Não há outro caminho, não há outra maneira de você ser salvo, a não ser pela morte de Cristo. Portanto, quando ele pede, uma outra forma de salvação, diferente daquela única que Deus estabeleceu. Por isso, esse homem chega ao final da vida e perece eternamente, porque a despeito de estar condenado, ele não se arrepende. A despeito de estar perto de Jesus, ele não se arrepende. A despeito de clamar a Jesus, ele não se arrepende. A despeito de Deus estabelecer um caminho para a salvação, ele rejeita esse caminho e perece eternamente. Por isso eu queria que você olhasse agora comigo esta cruz da direita. Mateus chama de ladrão, que Lucas chama de malfeitor, também vivera na ilicitude, também era um transgressor da lei, também era uma pessoa que perturbava a sociedade, alguém que não respeitava a propriedade alheia, que não respeitava a honra alheia, era alguém que vivia à margem da lei, e um dia esse homem foi apanhado, e foi julgado, e foi condenado. Eu imagino a cena, que no mesmo dia que Jesus estava lá no pretório romano, conhecendo ele, todas as esperança no coração dele, quem vai ser o prisioneiro que vai ser solto hoje? Talvez ele pensou, quem sabe seja eu, quem sabe seja eu, quem sabe seja eu. Quando de repente, pelos corredores daquela prisão, a notícia começa a se espalhar, Barrabás foi escolhido, Barrabás foi escolhido, Barrabás foi escolhido, e morre na alma dele a última lâmpada de esperança. Ele sabe que vai ser morto, ele sabe que vai caminhar pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos, as vaias de uma multidão, ele sabe que vai sofrer, e ele é crucificado ao lado direito de Jesus, o coração dele está duro, e ele blasfema de Jesus, e ele insulta Jesus, e ele escarnece de Jesus, quando de repente Jesus abre a boca e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa palavra penetra no coração dele como uma espada, e ele começa a perceber uma coisa, ele não está diante de um criminoso, ele está diante daquele que é santo, daquele que é inocente, daquele que é rei, daquele que é o Salvador, e algo dentro dele mudou.
Ele reconheceu o seu erro, importantíssimo na vida dele, e por isso esse homem representa todos aqueles que culpados, pecadores, que merecem o juízo de Deus, que estão condenados à morte, ainda têm uma chance de serem salvos. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que aconteceu. Primeiro, esse homem revela temor a Deus. Olha o versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. A primeira coisa que acontece numa pessoa salva é que ela tem temor. Temor. Enquanto você não achar que o pecado, que você achar que o pecado é coisa simples, que não tem problema, você não pode ser salvo. O temor é aquilo que leva você a dizer o seguinte: eu mereço ser condenado, eu mereço o inferno, eu mereço a ira de Deus, eu mereço o juízo de Deus, não há esperança para mim em mim mesmo, eu não posso salvar-me a mim mesmo, eu não posso libertar-me a mim mesmo, eu não posso livrar-me dos meus próprios pecados, eu não posso justificar a mim mesmo, eu estou condenado, eu estou condenado, eu estou condenado, não há chance para mim, não há esperança para mim, eu mereço o meu castigo, eu sou pecador. Quero dizer para você que daqui a pouquinho você vai estar diante do tribunal de Deus. Eu quero dizer para você que você estará diante do reto juiz que vai julgar vivos e mortos. Eu quero dizer para você que naquele dia você não tem escapatória, se você não se arrepender, se você não crer, se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, não há esperança para você, sua religião não pode salvar você, os seus méritos não podem salvar você, os seus predicados morais não podem salvar você, as suas obras não podem salvar você, a sua igreja não pode salvar você, a sua família não pode salvar você, ninguém pode salvar você, você precisa temer. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele sabe que ele é pecador, e ele entende que o julgamento é justo, porque ele está sofrendo o que ele plantou, ele está colhendo o que ele semeou. Enquanto você achar que os seus pecados são inocentes, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa merecedora, que você é alguém que fez por onde merecer o favor de Deus, que você merece para o céu, e Deus vai fazer até um favor levando você para o céu, não há esperança para você. Os que são salvos com pensamentos impuros. Mas em terceiro lugar, esse homem toma outra atitude, ele reconhece também, veja comigo, versículo 41, ele reconhece que Jesus Cristo é inocente. Mas este, versículo 41, mas este nenhum mal fez. O que significa isso? Significa o entendimento que Jesus Cristo estava naquela cruz, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Que Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. E que Ele só foi para aquela cruz, porque o seu pecado, o meu pecado, nosso pecado, Ele não poderia morrer por nós. Se ele morresse pelos seus próprios pecados, ele não poderia ser o nosso substituto, o nosso redentor, o nosso salvador. Mais do que isso, esse homem reconhece que Jesus é o Rei da glória. No verso 42, ele chama Jesus de Rei. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E quem tem reino é porque é Rei. Ele reconhece que Jesus não é um homem comum, que Jesus não é um criminoso, que Jesus, além de inocente, Ele é o Rei da glória.
que o seu reino não era deste mundo, porque ele fala de um reino por vir. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem estava condenado, esse homem estava no final da vida. Esse homem aproveita a última oportunidade que lhe é dada, e esse homem é salvo. Quando Jesus Cristo diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E 3 verdades são ressaltadas aqui. Primeiro, a salvação não pode ser pelas obras, porque se o critério de salvação fosse pelas obras, esse homem jamais seria salvo. Ele viu o castigo que estava sofrendo. A justiça dos homens o condenou à morte. Apesar dos seus crimes, apesar da sua transgressão, esse homem foi salvo, porque o critério da salvação não é o merecimento, não são as obras, é a graça de Deus. Não importa nesta noite quem é você, não importa como você viveu até hoje, não importa o que você tenha feito até hoje, agora mesmo, se você reconhecer que é um pecador, se você reconhecer que Jesus Cristo é inocente e foi para a salvação oferecida por Jesus é imediata. Versículo 43 diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é no final da vida, não fala aqui de que esse homem teria que ir para um purgatório, sofrer, para depois se purgar e então entrar no céu. Não fala aqui de um processo de gerações e gerações, de reencarnações múltiplas, até que ele se purificasse para entrar numa bem-aventurança eterna. Jesus Cristo diz: hoje, hoje, com o seu nome escrito no livro da vida. Você pode sair daqui hoje com o selo do Espírito Santo na sua vida, você pode sair daqui hoje como membro da família de Deus, você pode sair daqui hoje verdadeiramente salvo, porque a salvação é imediata para todo aquele que crê. Finalmente, esse texto revela para nós que salvação, muito mais do que um prolongamento infinito de tempo, é uma qualidade gloriosa de convivência com Jesus. Em verdade, te digo que hoje é desfrutar de Cristo, é viver Cristo, é reinar com Cristo, é estar com Ele por toda a eternidade. Hoje, Jesus oferece a você esta salvação. E a pergunta é: nós estamos diante de 2 alternativas, de 2 destinos, de 2 eternidades, de 2 escolhas: a escolha da vida e a escolha da morte, a escolha da salvação e a escolha da condenação.
e a morte. Escolha a vida para que você viva. Jesus Cristo oferece para você hoje a vida eterna. E é mais tarde do que você imagina. Eu não sei se você terá outra chance, outra oportunidade, como aquele ladrão que se arrependeu. Hoje também você pode se arrepender e receber dele a salvação eterna. Curva sua fronte, vamos orar. Talvez você não tenha o mesmo grau de intensidade daquele homem que era um ladrão, que era um malfeitor. Talvez você se julgue um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom trabalhador, um bom patrão, um bom empregado, até um bom cristão. Mas você não pode salvar a você mesmo. Esses quesitos todos, esses critérios todos são insuficientes. A igreja não pode. Porque o salário do pecado é a morte. Hoje Jesus está aqui. E Ele é o único que pode salvar. E Ele está propondo a você hoje a vida eterna. Se você reconhecer o seu pecado, se você reconhecer que Jesus é inocente, que Ele foi para aquela cruz, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados. Se você reconhecer que Jesus Cristo é o Rei e que Ele virá, e Ele vai julgar vivo para perdoar os seus pecados, para lavar você com seu sangue, para dar a você a alegria e a garantia da vida eterna. Ó Deus, nós oramos para que haja salvação nesta casa. Só Tu conheces os corações e só Tu sabes aqui dentro deste santuário aqueles que já estão salvos e aqueles que ainda não estão salvos. E se porventura, Deus, aqueles que ainda não estão salvos, haverá salvação nesta casa. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo, Ele não lança fora. Bendito é o Teu nome. A Tua palavra diz que Jesus Cristo não rejeita o coração quebrantado. Então, Deus, gera fé nesse coração e produz o arrependimento para a vida. E não permita que ninguém aqui postergue, adie, protele a mais importante decisão da vida. Que tenhamos pressa para corrermos para os braços de Jesus, enquanto Jesus, que a despeito de saber que estava na 10ª hora, não se humilhou, que apesar de estar perto de Jesus, não se quebrantou, que a despeito de clamar a Jesus, não se arrependeu,
Mas, meu Deus, dá-nos a outra atitude, de prece, de arrependimento, de reconhecimento de quem é Jesus e a disposição de clamar a Ele enquanto é tempo. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.